Fala galera, professor Vitor Vieira aqui com vocês. Vamos que vamos para a gente conversar sobre esse bloco 7 do CNU, tá? Nosso novo CNU, com algumas mudanças ali no edital. Nós vamos aqui conversar sobre essas estratégias para gabaritar a prova discursiva, resolvendo também uma questão inédita, tá? A questão em que a gente separa ali também algumas apostas, alguns pontos lá do edital de conhecimentos específicos que a gente pode eventualmente encontrar aqui na nossa prova. Vamos nessa? Então, vamos entender o que é essa discursiva, entender a importância dessa discursiva, tá? Por favor, não deixe para ficar pensando na discursiva só perto da prova. A gente precisa de táticas, de estratégias para facilitar a nossa resolução de questão, tá? Dessa questão, que pode ser um ponto, um trampolim para te levar para dentro das vagas. Massa, maravilha. Então, olha só. Vem comigo porque a gente vai conversar aqui sobre esse bloco 7. E eu quero começar falando aqui com vocês acerca dessa pontuação. Vamos entender o que é a discursiva, qual vai ser essa discursiva que a gente vai enfrentar. Então vamos lá. Nós estamos falando aqui, e o edital, ele já veio de uma forma que eu achei muito bacana. Diferentemente do ano anterior, em que ele trouxe vários editais, não. Nós temos aqui um edital com anexos de acordo com a especificidade de cada bloco, né, com conteúdo programático. Então, por isso que você vai ver sempre as referências, assim, cargos de nível superior. Bom, se eu vou fazer o bloco 7, eu estou ali dentro de um bloco de nível superior, dentro de um cargo de nível superior. Então, quando a gente olha lá para o nosso edital, a gente vai ter o seguinte, para esse tipo de cargo, a prova discursiva vai ser composta por duas questões, cada uma valendo 22,5 pontos cada. 22,5 pontos cada. Olha só o total, 45 pontos. Pessoal, isso aqui é muito importante. Por que isso aqui é muito importante? Porque, vejam, quando a gente fala da prova objetiva, até pela quantidade de questões, pela diferença ali de conteúdo, né, muita coisa que é fechar uma prova, garantir a pontuação máxima é muito difícil. Mas na discursiva ela não é tão difícil assim não. Se você conhecer os atalhos, conhecer os critérios que a banca quer utilizar, você consegue atingir mais facilmente nota próxima ou até mesmo a pontuação máxima dessa discursiva, tá bom? Por isso que a gente bate muito na tecla dessa importância aqui. Então olha só, essas discursivas serão respondidas em até 30 linhas cada uma das questões. Ou seja, não vai ser uma questãozinha facilzinha, uma questãozinha fácil no sentido de, diga qual é. Não, você vai ter que fazer praticamente duas dissertações, né? São duas dissertações, só que serão pautadas em casos concretos. Serão perguntas ali voltadas para assuntos mais específicos. Nada geralzão não. Beleza? Massa? Então, essa avaliação, vamos entender como é que vai ser a avaliação dessa. Vai considerar como critério domínio dos conhecimentos específicos, que corresponderá a 50% do total, e da língua portuguesa, que será 50% desse total. Ou seja, se eu for simplificar, eu diria o seguinte, que o conteúdo é igual a 50% da minha nota. E que a língua portuguesa, essa linguagem, vai ser a outra metade aqui da minha prova, tá? Então, não adianta eu saber tudo se eu não tiver o domínio da língua portuguesa. Não adianta. E se eu tiver o domínio da língua portuguesa, se eu fizer ali uma redação, né, uma dissertação coerente, ali organizada, correta, eu garanto já metade desses pontos. E olha só, como é que ele vai considerar cada uma dessas partes? Veja aqui, se eu estou falando desses conhecimentos específicos, então dessa parte de conteúdo, vamos chamar assim, será considerada a capacidade de a pessoa candidata mobilizar conceitos,
técnicas e práticas próprias da área de conhecimento contempladas pelo respectivo bloco temático. Então, pessoal, pode cair qualquer coisa lá dos conhecimentos específicos de cada bloco, tá? Serão observados aspectos como compreensão e desenvolvimento dos temas propostos, adequação conceitual, pertinência em relação ao assunto e atendimento aos tópicos solicitados. Isso aqui vai ser muito interessante. Isso aqui vai ser muito importante. Por quê? A gente vai trabalhar duas formas aqui de fazer questão. Geralmente, ele diz assim, ele bota lá o tema e diz assim, ó, eu quero que você fale sobre isso, 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 beleza? Isso, isso, isso. Então, quando ele coloca dessa forma, a gente precisa responder exatamente o que ele está me dizendo. Então, ele está colocando aqui um guia para responder a questão. Acaba simplificando a minha vida. Massa, maravilha. Então, vou já mostrar na prática como é que isso vai funcionar, certo? E olha só que interessante, o que é que ele vai avaliar no uso da língua portuguesa? Lembrando, o uso da língua portuguesa, eu tenho aqui 50% desse conteúdo. Aqui vai ser analisada a capacidade da pessoa candidata de empregar norma culta, demonstrando domínio ortográfico, gramatical, textual. Vai considerar a estrutura do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão. Olha que importante, ó. O próprio edital está me dizendo que eu tenho que fazer um desenvolvimento e uma conclusão, tá? Dentro desse meu texto. Além de coerência e coesão. Isso aqui vai ser muito importante. Porque eu tenho que lembrar o seguinte, ó. Ele está pedindo um texto. Ele está pedindo um texto. Ele não está pedindo ideias soltas. Não. Ele está te pedindo um texto. Esse texto ele tem que ter começo, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Você precisa saber estruturar e, principalmente, você precisa saber ligar um parágrafo ao outro. Nada de ficar jogando ideias soltas. Se você joga ideias soltas, você já perde em coerência e coesão. Você já vai perder. Então, lembra que nós temos 50% da nota. 50% da nota tá aqui. Tá aqui, beleza? Agora, cuidado. Aí o meu texto ficou lindo. Tá lá, ó, domínio ortográfico, respeitei tudo, não teve nenhum erro, ficou coerente, mas não falei nada do que ele pediu. Adianta alguma coisa? Também não. Por quê? Porque, ó, caso a prova discursiva receba nota 0 no critério de conhecimentos específicos, a correção quanto ao uso da norma da língua portuguesa não será realizada. Não, eu nem corrijo. E a pessoa vai ser eliminada. Tá bom? Beleza? Então, ó, resumindo, se você tá com dúvida, se você não sabe ali exatamente o que escrever, eu digo logo, busque alguma coisa aqui para você escrever, nem que seja ali, a gente dá dicas para que você consiga fazer uma redação, uma dissertação, ainda que você não tenha um conhecimento amplo acerca do assunto. Porque percebe, vale, produção, um negócio aqui que eu não sei nem para onde é que vai, calma. Você vai ter que falar teu objetivo, se você não sabe nada da questão, nada, o que é muito difícil, se você estiver estudado bem ali, até para a prova objetiva, você tem algum assunto, você tem algum conhecimento, se você não sabe nada, usar algumas técnicas, pelo menos não será parte de conhecimento específico. Para quê? Se você souber aqui as táticas, as estratégicas da língua portuguesa, você garante pelo menos esse 50% e alguma coisinha que você buscou lá na parte dos conhecimentos específicos, certo? Então é muito importante que você não fuja do tema. Não responda coisas nada a ver, tá? Não responda também de forma absurda, tudo errado. Tem que ter algum conhecimento. Mas, de novo, chama a atenção que a pontuação é dividida. 50% para o português, 50% para os conhecimentos. E aí, ó, quando é que vai zerar? Quando for escrita de forma diversa daquelas especificadas. Aqui tem que ser, né, em caneta, tal, não pode escrever lá de lá, enfim, tá? Quando eu tiver prova em branco, letra ilegível, cuidado com sua letrinha, pelo amor de Deus.
Cuidado com sua letrinha, pelo amor de Deus, certo? Por quê? Porque essa letrinha pode te atrapalhar lá na hora, certo? O cara vai estar corrigindo ali um monte de prova. Tu acha que ele vai ter paciência para ficar tentando decifrar a tua letra? Vai. Então, ó, nota 0, letra ilegível. Fugir do tema, respondido em local indevido, também acabou. Z. E aí vamos trabalhar então com essa estrutura, como é que você vai fazer. Se o próprio edital está me pedindo introdução, desenvolvimento e conclusão, como é que eu vou abordar isso? Olha só, você vai fazer o seguinte. Quando a gente fala aqui desse tipo de questão, que geralmente ele vai dar uma situação ali, tá? E aí vai pedir para que você discorra acerca daquela situação. Então, te apresento aqui a estrutura que o teu texto vai ter. Seu texto vai essa estrutura, tá? Seu texto vai ter essa estrutura. Como é que vai ser essa estrutura aqui? Você vai começar com a introdução e terminar com a conclusão. Mas o ponto veja, são 30 linhas, né? Aí você pensa assim, caramba, é muita coisa, é nada. Por quê? Se você pensar que são 30 linhas, se você dividir em 5 parágrafos, 6 linhas por parágrafo. É muita coisa, 6 linhas? Não. Você vai ver que com o tempo vai faltar linha para tu resolver essas questões. Porque olha só, no primeiro eu já faço aqui a minha introdução. Eu vou resumir o que foi que ele apresentou lá no enunciado. Aqui ainda não é onde eu vou pontuar. Aqui eu não pontuo, na verdade assim, eu não pontuo nos conhecimentos específicos nessa parte, porque aqui eu estou pontuando só no português. Onde é que eu vou pontuar nos conhecimentos específicos? É aqui. É no desenvolvimento. Porque aqui é que eu vou responder o que ele está me perguntando. Aqui é onde eu estou respondendo o que ele está me perguntando. Beleza? Ou seja, quando ele olha aí para essa situação, nós vamos ter uma necessidade de apresentar o meu conhecimento nesse desenvolvimento. Agora, se eu tiver lá os aspectos definidos, eu tenho que começar o meu parágrafo já indicando sobre o que é que eu estou falando. Para mostrar, olha, você me perguntou sobre isso, eu estou respondendo isso aqui, tá? Esse parágrafo vai falar sobre isso aqui. E aí? Passo para os argumentos. Eu posso utilizar até 2 argumentos. Eu posso ter como se fosse uma mini conclusão da ideia daquele parágrafo. Eu posso não ter. É facultativo isso. Assim como o segundo aspecto, o terceiro aspecto. Vou já mostrar na prática como é que isso vai funcionar. Nessa estrutura, se você sistematiza isso na tua cabeça, a tua questão ela já fica muito mais clara de resolver. Por quê? Porque aí você vai ter bem delimitado o que é que eu vou escrever em cada canto. Bora para a prática? Vamos trabalhar isso na prática? Vamos lá para uma questão inédita aqui, ó, sobre os assuntos lá do bloco 7. Olha só o que é que a gente tem. Vamos lá. Nós temos aqui alguns textos, e aí isso pode também, né? A questão te dá textos base, são textos que servem como orientação, né? Cuidado para não simplesmente copiar partes inteiras do texto, mas eles podem servir como orientação para que você não zere a parte dos conhecimentos específicos, né? Então, olha só. Ele vai me dizer se considere os textos a seguir. Considere os textos a seguir. Então, vamos lá. Primeiro texto. Aprovado pelo Congresso Nacional depois de anos de estudo, o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, é um primeiro e largo passo para o resgate do imenso passivo que o país construiu por mais de um século na segurança pública. Sem atribuições constitucionais em todas as nossas cartas, desde a primeira em 1824 até a mais recente, em 1988, o governo central jamais teve mandato e recursos compatíveis com a dimensão das necessidades da segurança pública, que é reflexo a conta imposta aos estados, que arcaram em 2016 com 85% dos gastos na área, em contraste com 9% do governo federal. Premidos por sucessivas crises fiscais ao longo das últimas décadas, os entes federativos viram diminuir sua capacidade de enfrentar o crescimento do crime organizado, que ao inverso sofisticou-se até tornar-se um ator global com presença dentro e fora do território nacional. Nossas extensas fronteiras com 10 países incluem 4 produtores mundiais de drogas, que tem no Brasil o segundo mercado consumidor. O crime organizado tornou-se, assim, um flagelo insuportável para toda a sociedade.
A decisão do governo Temer de criar um ministério dedicado exclusivamente à segurança pública busca construir governança nesse campo, que passará a ter estrutura e meios para enfrentar o crime organizado, até aqui, beneficiário de uma ação fragmentada desenvolvida pelos estados e residualmente pelos municípios. O SUSP tem capacidade de desenvolver essa governança através da padronização de dados, integração tecnológica de inteligência operacional, encontrando no Conselho Nacional de Segurança Pública um colegiado com competência para debater e validar uma política nacional para o setor e promover o acompanhamento social das atividades de segurança pública e defesa social, respeitadas as instâncias decisórias e as normas de organização da administração. O novo ministério, portanto, dá à União protagonismo na segurança pública, alçando-a ao patamar político-administrativo, no qual há muito estão inseridas as demais áreas sociais constantes da Constituição de 88, saúde, educação, previdência, esportes, cultura, trabalho, abrindo o caminho para a inadiável mudança de modelo. A implementação do SUSP preenche um vácuo de quase 2 séculos e abre a real possibilidade de finalmente contarmos com a Política Nacional de Segurança Pública. Documento oficial do governo, Plano e Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social de 2000. Vamos para o texto 2. A origem das milícias no Brasil remonta à década de 50. Período em que a polícia do Rio de Janeiro focava em proteger áreas nobres e centrais, deixando as periferias expostas ao crime e à violência. Nessa época, surgiram os primeiros esquadrões da morte, grupos de extermínio formados por policiais para reprimir os crimes nas periferias. A narrativa criada foi de uma oposição entre 2 grupos. Os traficantes representavam o caos e insegurança. Os milicianos surgiam como uma resposta necessária para neutralizar essa ameaça, usando a violência como meio de restaurar a ordem, inclusive com o uso de força letal. Um marco nesse contexto foi a criação em 57 da Turma Volante Especial de Repressão aos assaltos à mão armada, pelo general Mauri Cruel, com o objetivo de combater o aumento de roubos. Além disso, a relação com o jogo do bicho profundamente enraizado na cultura carioca, também impulsionou a criação de grupos armados para proteger os interesses dos chefes das apostas, os bicheiros. A operação do jogo dependia dos bicheiros, que além de controlar os pontos de apostas, garantiam a proteção, aliando-se aos policiais. E aí ele vem, tendo como base os textos acima, disserte a respeito da atuação do Sistema Único de Segurança Pública no combate ao crime organizado e às milícias. Então vamos lá, vamos organizar aqui a ideia. Nós temos que falar acerca do Sistema Único de Segurança Pública, certo? Especialmente a ideia desse combate aos crimes organizados e às milícias. Perceba, aqui a tendência aqui na prova, você encontre alguns aspectos. Aspecto A, aspecto B, aspecto C. Ou seja, fale sobre isso, isso e isso. PC. Por mais que nós tenhamos aqui uma divisão em item A, item B e item C, nós não estaremos de forma alguma falando de 3 questões distintas dentro de uma questão. Texto, lembra, introdução, desenvolvimento. Eu não vou fazer assim, e aí começar a escrever. Texto único, em que eu vou ter que ter essas 3 ideias aqui inseridas. Então vamos lá. Nós não temos, eu optei aqui por deixar um pouco mais geral para a gente trabalhar bem aqui esse conteúdo. Nós não temos aqui fechados. Mesmo se não tiver fechado, você precisa, dentro do seu brainstorm ali acerca do que você pode escrever, defina 3 aspectos. Para quê? Para você formar aquele texto com 5 parágrafos e não ficar perdido. Uma ideia, ela não vai começar num parágrafo e terminar em outro. Cada parágrafo vai trazer uma ideia que vai evoluindo até chegar ao final, tá? Beleza? Então, olha só. Eu tenho que falar sobre o SUSP, eu tenho que falar sobre crime organizado e sobre milícias. E aí a gente começa aqui a fazer um levantamento de ideias. O que é que a gente poderia fazer? Bom, tem que falar sobre essa criação do sistema único, sua integração, a forma de atuação. Eu tenho que explicar o que é o crime organizado, o que é a milícia, e eu tenho que trazer a importância desse SUSP dentro do crime organizado, dentro desse contexto do crime organizado e das milícias. Perceba que os 2 textos me deram aqui informações muito
relevantes, né? Porque eles dizem assim, olha, como é que surge a milícia? E aí eu preciso desse método, porque a milícia, ela não existe ali um crime específico para a milícia, embora eu tenha causas de aumento de pena ali ao longo do Código Penal para eles, tá? Para essa atuação dentro do texto, e ela surge exatamente como essa alternativa, né? Uma alternativa para a insuficiência estatal, o Estado que abandona certas áreas da cidade, e aí esses milicianos surgem como uma falsa esperança, né? Dizendo, vamos combater a violência. Só que o que é que eles estão fazendo? Eles vão iniciar uma briga com o crime organizado, mas por outro lado vão iniciar o seu próprio domínio territorial. Um ponto importante também sobre isso é isso. É esse domínio territorial. E aí vai ter do mesmo jeito, vai ter cobrança em valores excessivos, vai ter ali uma extorsão de comerciários e moradores. Então eu tenho também algo, é ilícito, é irregular e é caracterizado pela presença de agentes e ex-agentes do Estado aqui. Tá? Já o crime organizado, a gente tem cada vez uma maior organização, né? Desses atores, e isso faz com que a segurança pública precisa ser organizada. Você vê que o texto ele faz uma questão interessante. O Estado brasileiro ele joga nas mãos dos estados essa responsabilidade, mas não tem o recurso necessário. E aí você fica, os estados atuando sozinhos, eu preciso de um sistema organizado, eu preciso colocar tudo isso aqui de forma organizada, sistematizada, integrada, centralizada, para tentar o início ao combate a esse crime organizado. Massa, maravilha. Então, você vai levantando a ideia, vamos organizar agora o texto. Sugestão de resposta. Lembra, quanto mais aberta for a pergunta, mais aberta aqui vai ser a possibilidade de resposta. Quanto mais fechado, aí eu tenho que ir direto ao ponto. Então, imagine que ele bota lá, um dos aspectos assim, conceito de crime organizado. Aí eu tenho que saber o que é a lei, né? De onde é que eu vou tirar esse conceito? Eu vou tirar um conceito da Convenção de Palermo, eu vou tirar o conceito da lei de organização criminosa, eu preciso entender qual seria aqui esse conceito que eu vou utilizar e eu tenho que dar um conceito correto. Se ele pede lá a integração, a formação, diretriz do SUS, eu tenho que dar a diretriz, eu tenho que dizer quem é o órgão central. Então, quanto mais específico ele pedir, mais específico eu tenho que responder. Beleza? Maravilha? Vamos então aqui dar uma sugestão de resposta a essa questão. Olha só. Então vamos lá, vamos começar com essa introdução. Nessa introdução, o que é que a gente vai fazer? A gente vai trazer aqui um breve apanhado, tá, do contexto que ele me trouxe, já preparando o terreno para eu ir respondendo aqui a minha questão. Então, olha só. Ele vai me dizer o seguinte. O Sistema Único de Segurança Pública, bom, já que eu já estou falando sobre o SUSP, vamos começar falando sobre ele, né? Foi instituído pela Lei 13.675 de 2018. Vitor, eu não lembro o número da lei na hora da prova. Não tem nenhuma indicação e nenhum texto acerca desse número da lei. Eu vou chutar. É interessante, como é um dos pontos centrais aqui, até mesmo do edital, que você saiba pelo menos o ano de criação. O próprio texto é uma política nacional que fala lá de governo Temer, de criação. Então diz, pelo menos o ano de criação, sabe que tem uma lei que, por mais que você não lembre o número exato da lei, você indica que o ano em que ela foi criada, tá? Isso vai ajudar tá bom? Não fique jogando coisa errada. Se não lembra o número da lei, não joga esse número da lei, beleza? Filha? E aí ele vai dizer o seguinte, então a gente continua. SUSP foi instituído pela Lei 13.675 de 2018 com a criação de uma arquitetura uniforme para a segurança pública em âmbito nacional, a partir de ações de compartilhamento de dados, operações integradas e colaborações nas estruturas de segurança pública federal, estadual e municipal. Olha uma coisa interessante que você vai precisar entender, que a gente sempre trabalha nos cursos. Palavras-chave. Pessoal, sabe o que é que acontece aqui? O teu examinador, na hora que ele está corrigindo a tua prova, ele tem um espelho de resposta. E a partir desse espelho de resposta, ele vai buscar essas informações. Por isso que tu tá sempre que dizer o que é que você quer, trazer aqui essas informações, tá? Mostrar esses pontos para que a gente possa ter essa compreensão, conseguir
mostrar para ele que a gente está escrevendo o que ele quer que a gente escreva. Então, por exemplo, se eu estou falando de um sistema único de segurança pública, se eu tenho um texto voltado para essa importância, esse compartilhamento de informações, eu tenho que falar sobre essa colaboração, sobre essa atuação sistemática, sobre esse compartilhamento de dados, sobre essas estruturas federal, estadual e municipal trabalhando em conjunto. São palavras que o examinador vai querer ver. Então a gente tem que mostrar isso aí para ele. Massa, beleza? Então, tal integração permite. E aí eu já vou dando. Comecei aqui fazendo a introdução sobre o SUSP e já vou ligar. O texto não é sobre o combate, o SUSP e o combate ao crime organizado. Então eu já vou ligar aqui com o meu texto, Integração permite, por exemplo, combate sistematizado ao crime organizado e atuação das milícias, que exigem a organização das forças de segurança. E aí eu vou para o primeiro aspecto. O que foi o meu primeiro aspecto que eu escolhi aqui? Bom, já que eu estou falando sobre o SUSP, eu vou falar sobre a organização desse Sistema Único de Segurança. Então, estou falando aqui sobre a organização desse Sistema Único de Segurança, beleza? Sistema Único de Segurança Pública, que será organizado da seguinte forma. Começa, SUSP é organizado da seguinte forma. Perceba, isso aqui é a minha apresentação. Se o meu aspecto é organização do SUSP, aqui eu já mostro a minha apresentação, beleza? Então, possui como órgão central... Bom, se eu estou falando de organização, eu preciso falar sobre o órgão central, tá? É um dos aspectos importantes dessa lei. Então, o órgão central é o Ministério Extraordinário Segurança Pública, certo? Ministério Extraordinário da Segurança Pública no âmbito da União. No entanto, todos os entes federativos são integrantes estratégicos do sistema. Então, eu tenho todos os entes como integrantes estratégicos desse sistema, integrantes estratégicos desse sistema, que possuem como integrantes operacionais. Então, eu já disse que eu sei que tem um órgão central, eu já disse que tem integrantes estratégicos e eu já disse aqui que tem integrantes operacionais, mas já identifiquei quem é quem. Já disse aqui também quem é, que são os órgãos de segurança pública do artigo 144 da Constituição Federal, além de outros expressamente mencionados na lei. Dessa forma, eu tenho que sempre continuar as ideias, tá? Lembra, meu texto ele precisa de coerência, tá? Ele precisa de coesão. Então, dessa forma, as medidas de segurança são realizadas por meio de operações com planejamento e execução integrados, estratégias comuns, aceitação mútua de registro de ocorrência policial, compartilhamento e integração de informações e intercâmbio cimentos. Conhecimento. Beleza? Maravilha. Aí eu vou para o meu terceiro parágrafo, com o segundo aspecto, que vai ser o quê? Vai ser a importância para o combate ao crime organizado. Beleza, vamos lá. Nesse contexto, ligando o segundo parágrafo ao terceiro. Então, eu venho com nesse contexto, tá? Essa integração possui relevante papel para a implementação de políticas de segurança pública efetiva para o combate ao crime organizado. Este pode ser definido conforme a legislação pátria. Aqui eu esqueci o número da lei, então eu boto o quê? Conforme a legislação pátria, beleza? Sem problema. Como? A associação de 4 ou mais pessoas. Se eu falei de crime organizado, eu tenho que lembrar que esse crime organizado é definido. São 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Estou inventando nada, isso aqui está tudo na lei. Organizada e caracterizada por essa distinção de... Obviamente, eu posso trazer isso, com outras palavras, claro. Estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Então, eu tenho organização. Eu tenho uma divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores 4 ou mais anos.
crimes com pena máxima de 4 ou mais anos ou que sejam de caráter transnacional. Então, a organização apresenta-se como um grande desafio aos órgãos de segurança pública, pois possui uma capilaridade que apenas poderá ser enfrentada por meio da atuação conjunta dos entes públicos. Aí, ó, o que é que eu faço? Bom, beleza, então ele está me dando aqui eu estou jogando aqui já o crime organizado, então deixa eu falar o seguinte. Quarto parágrafo, vamos colocar as milícias. Vamos falar sobre as milícias. Então, ó, no mesmo sentido, ó, liguei o terceiro parágrafo ao quarto parágrafo. No mesmo sentido, a atuação das milícias exige uma maior integração das forças de segurança. Sendo assim, é preciso destacar, vou trazer também esse conceito, forma de atuação. Como aqui eu não tenho um conceito legal, eu parto para um conceito mais doutrinário. Então, vou dizer assim, ó, milícias são grupos armados, geralmente compostos por agentes ou ex-agentes do Estado, que conhecem a forma de atuação oficial e exercem um poder paralelo, atuando à margem da lei e controlando determinadas áreas. Isso aqui vai ser importante, essa atuação territorial é uma das palavras-chave acerca disso. Lembra da ideia da palavra-chave? Falei sobre milícias. Quais são as palavras-chave que eu preciso? Grupos armados, compostos por agentes ou ex-agentes, poder paralelo, dominação territorial, tá? E aí eu faço, logo, fica claro que seu combate exige cada vez mais uma coordenação de esforços entre os órgãos públicos. E aí eu vou fazer uma conclusão. Eu vou fazer uma síntese dos principais encaminhamentos do texto. Diante do exposto, sempre. Isso aqui, ó, esse elemento de ligação é um dos elementos que a gente tem uma ligação direta com essa questão da conclusão. Esse meu último parágrafo, ele vai ter um diante do exposto, em suma, em resumo, maravilha. E aí, ó, o Sistema Único de Segurança surge como importante avanço no combate ao crime organizado, especialmente a organizações criminosas e milícias privadas. Nesse contexto, o Estado deve buscar cada vez mais a integração entre as forças de segurança para o combate à criminalidade, que vem esta se organizando e exigindo intervenção sistemática especializada. Maravilha, beleza. E aí, pessoal, destaco aqui para vocês. Isso aqui é a primeira coisa, ó, primeira dica. Baixe o nosso e-book gratuito que você vai ver como é completo isso, como é que essa abordagem que a gente faz detalhadamente. Nos nossos preparatórios a gente fala, a gente faz essa discussão sobre critérios da FGV, traz algumas apostas. Então, quando a gente faz uma questão inédita com essa, a gente não está simplesmente apenas querendo que você entenda a estrutura. Não, a gente está também trazendo alguns assuntos, alguns temas que podem ser trabalhados pela banca, certo? Maravilha. Temos aqui, ó, estratégia de estruturação do parágrafo, o que o corretor vai buscar no texto, exemplos contextualizados com as disciplinas, palavras-chave, como conseguir a melhor nota se eu não sei nada acerca do assunto, tá? Se eu não tenho aquele conhecimento acerca do assunto. Provas anteriores devidamente corrigidas e detalhadas, tá bom? Dezenas de questões inéditas e videoaulas sobre estratégias e resoluções de questões. Nosso material, além de estar aqui disponível PDF, ele está também disponível por meio de videoaulas. Então, quem é do PDF vai para o PDF, quem é da videoaula vai para a videoaula. Maravilha, turma. Beleza. Pessoal, fico à disposição de vocês para qualquer dúvida, esclarecimento, pontos adicionais, tá? Não perca e não deixe de nos seguir nas redes sociais, no YouTube, porque você vai ficar atualizado com as novidades, aulas gratuitas que a gente sempre oferece. Maravilha, turma! Era isso então que a gente tinha para discutir. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!